Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. O ser humano, na tradição africana, se reconhece como parte integrante do universo. Estabelece uma relação profunda com a natureza por meio de ritos e rituais. Qual a relação entre a pessoa humana e a natureza na visão africana? Aqui no estúdio eu converso com Luiz Tomás Domingos. Ele vai falar com a gente sobre as religiosidades africanas. Como vai, Luiz? Prazer recebê-lo aqui no programa. Flávio, muito prazer. O prazer é meu. Este e outros programas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Se você quiser revê-los, basta procurar por Religare Conhecimento e Religião. E por onde começar, né? Eu gostaria de conhecer um pouco da sua trajetória, né? Esse interesse na pesquisa pelas religiosidades africanas, na sua formação em antropologia, sociologia, como moçambicano, não é, aqui atuando aqui no Brasil. Como que despertou em você esse interesse? Olha, antes de tudo é que sempre a gente se questiona, né? Se questiona, primeiro, eu nasci em Moçambique e fiz uma parte dos meus estudos lá em Moçambique, de filosofia, depois fui para a França, onde estudei a sociologia, a antropologia, e agora estou aqui no Brasil, onde estou ensinando na Universidade de Integração Internacional Afro-Brasileira, a Unilab. Sim, no Ceará. No Ceará. Como que me despertou a questão é que, depois de tanto estudar teóricos de várias origens, e chega um momento, me questiono, quem sou eu? E aí me descubro que, afinal de contas, o meu povo, a minha origem, tem uma maneira de se lidar com Deus. E vindo aqui para o Brasil, os descendentes africanos que vieram da África, eu encontro esses elementos da religiosidade africana. E daí a busca das origens. Sim. O que está ainda no Brasil como a religiosidade que nós chamamos de matriz africana. Antes da gente chegar no caso brasileiro, o que nós poderíamos falar assim, quanto a elementos desta religiosidade africana, como você nomeia? Sim, são vários. Primeiro, nós temos que começar com a que eu chamo a cosmovisão africana. A cosmovisão seria o modo de ser e estar no mundo para um africano. E esse modo de estar e ser no mundo, nós encontramos vários elementos que os africanos ainda mantêm. Primeiro, acredita-se que nesse mundo tem dois mundos, o mundo visível e o mundo invisível. No invisível, o africano acredita que tem um ser supremo. Alguns chamam Zambi, caso os bantus, os Yorubas chamam Olorum, mas também acredita que tem elementos espirituais ou entidades espirituais, que são os ancestrais, mas também tem os espíritos da natureza, que aqui se chama os orixás. E aí voltamos... Essa é uma cosmologia básica. É a cosmologia africana básica. Esse é o mundo invisível. Do mundo visível, nós encontramos o ser humano, nós encontramos os animais, nós encontramos a vegetação, nós encontramos os elementos, digamos, minerais, e tem o mundo que eu chamo o mundo de fenômeno. Depois podemos falar isso. Claro. Então, entendendo esses elementos que constituem a maneira de ser e estar o africano, e ali podemos entender como que o africano vive, como que ele se comporta no mundo, como que ele se vê. Sim. Quando a gente fala em África, né, nós estamos falando de um continente. Continente. Né? São muitos povos, né? Essa cosmologia básica, você vê assim, nessa multiplicidade, como é que na medida que a gente vai chegando nas particularidades, isso. Né, como é que isso vai se manifestando? É o seguinte, falar da África, muitos falam da África como se fosse um país. A África é um continente, com 54 países e com etnias diferentes, Sim. línguas diversas, essa que é a riqueza grande. Mas dentro dessa diversidade tem a unidade, isso que é importante. Do norte ao sul da África, do leste ao oeste,
essa cosmovisão, todos se encontram. No sentido que o africano acredita ter o mundo visível, material, ter o mundo invisível. Essa é a básica. Há maneiras diferentes de cultuar, praticar a ritualidade nessa cosmovisão. Isso é que cria a diversidade. Por exemplo, os bantus têm uma maneira específica de cultuar em relação aos iorubas, mas isso não há, para quem entende, vem ter elementos comuns. Sim. Vamos aproveitar então para destacar alguns elementos específicos, não muitos, alguns só para a gente ver um caso, um exemplo. Por exemplo, para os bantus, quando eu falo de bantus, são aqueles que estão da África Austral até a África do Sul. Tem a parte do norte da África Ocidental, por exemplo, Yoruba, não faz parte do povo banto, mas são Yorubas, por exemplo, da Nigéria. Os nomes, os orixás é de origem, a palavra orixá é de origem Yoruba. Mas para os bantos chamam inquices. São nomes diferentes, mas na prática é a mesma coisa. É essa diversidade que, no fundo, para quem pesquisa, descobre que os africanos têm ponto comum. Sim. No meio da diversidade. Então, é uma questão de linguagem. Linguagem e o homem, consoante o espaço e o tempo, ganha a sua especificidade de praticar os rituais, mas isso não impede que dentro dessa especificidade tem elementos comuns. Sim. Você falou desse elemento básico, eu perguntaria também por exemplo, nessa religiosidade africana, Sim. pela relação entre ser humano e natureza. Qual é a característica, né, básica dessa relação? A característica básica, eu voltando dessa cosmovisão, eu dizia no mundo visível, para o africano tem o homem, tem a vegetação, as plantas, animais, tem os minerais, já estamos a falar a natureza. Então, o homem e a natureza é a parte integrante do cosmos. O homem é o elemento da natureza. Isso que é uma coisa curiosa, né? Quando a gente pensa numa dimensão ocidental, o homem parece que é titular, ele tem essa noção de querer dominar a natureza. Essa é uma grande diferença. Como distinto, né? Como se fosse distinto, que é mais inteligente, está lá para dominar. Na percepção africana, ao contrário. Ele deve integrar, todo o trabalho é para ele integrar dentro da natureza, porque ele mesmo é o elemento da natureza. Sim. Um outro elemento que você mencionou há pouco também é essa relação com a ancestralidade. Não é sempre que eu me aproximo dos estudos sobre a cosmologia africana, eu encontro esse elemento, uma reverência com a ancestralidade, ou talvez até mais que isso. Ancestralidade é um termo tão profundo que... o que é um ancestral? Um ancestral, na tradição africana, é uma pessoa que viveu numa comunidade que, durante a sua vida prática neste mundo, praticou o bem. E os africanos acreditam essa pessoa, quando ele viajar, no sentido de morrer, porque na África não existe o conceito da morte. A morte é uma viagem para outro mundo. Então, quando ele vai para outro mundo, na tradição africana, acredita que essa pessoa não desliga com os seus descendentes. Espiritualmente está ligado. Então, os vivos têm a possibilidade, em qualquer momento da aflição ou da alegria, invocar a esses ancestrais, para que eles possam interceder à comunidade dos vivos. Sim. Ou seja, os vivos e os mortos comungam a mesma realidade. Esse é o ancestral. Então, o ancestral está presente para qualquer africano que entende essa visão do mundo. Sim. A viagem não implica numa separação. Não. Quem viaja não está separado, né? Ele sempre mantém contato. Contato. Sim. Um elemento, então, que estou observando na sua apresentação,
que aparece, então, é também essa divisão de mundos, né? Sim. Que você falou logo no início, né? Então, o mundo visível, o mundo invisível, essa distinção não implica numa separação, né, em mundos estanques, mas mundos em comunicação. Tudo está relacionado, tudo está interligado. Sim. Essa é a dinâmica do mundo africano. Quando eu falo desses elementos, é separar para a gente entender, mas tudo está ligado. O mundo visível, invisível se relacionam. Sim. Bom, no segundo bloco, eu quero saber um pouco mais como é que você avalia essa relação entre essa religiosidade africana com aquilo que aqui no Brasil a gente chama de religiosidade afro-brasileira. Mas vamos fazer um intervalo para a gente voltar aqui à nossa conversa, Luiz. Hoje no Religare nós estamos falando sobre religiosidade africana e o nosso convidado é o Luiz Tomás Domingos. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já.